Oi, gente, voltei no vídeo de hoje. Eu vim conversar com vocês sobre livros protagonizados por crianças, aproveitando o ensejo, né, que nós estamos no mês de outubro, mês das crianças e tal. Eu falei, vou indicar livros com esses personagens maravilhosos, encantadores, tanto da vida real quanto da literatura, não é mesmo? Quem não gosta de apreciar a mente imaginativa, inocente, pura e amigável das crianças, não é verdade? Então, aí eu dei uma olhada aqui na minha estante, garimpei, separei alguns livros que eu nunca falei aqui no canal, ou livros que eu falei muito pouco, em sua maioria. Tem alguns aqui repetidos, mas são poucos. E aí eu quero também testar com vocês hoje um tipo de conteúdo diferente, baseado em uma outra coisa que eu estava pensando. Será que as sinopses entregam o suficiente para nos convencer, nós leitores, a querermos comprar o livro, ler o livro, indicar o livro? E aí, o que você acha? Eu estava dando uma olhada aqui numas sinopses de uns livros aqui em casa e eu fiquei pensando, será que eu compraria esse livro só pela sinopse? E aí, o que você acha? As sinopses entregam o suficiente, algumas entregam a mais, outras entregam a menos. Deixa aqui embaixo para mim nos comentários, porque eu gosto muito de interagir com vocês sabem disso. E antes da gente começar com a nossa lista, aquele pedido básico, não esqueça de deixar o seu like, ajuda muito. Se não é inscrito, inscreva-se e me ajude também compartilhando esse vídeo com seus amigos. Desde já, o meu muito obrigada. Primeiro livro da nossa lista, e eu não vou falar nada acerca da minha opinião, o que eu sei do enredo, não, gente. Eu vou ler sinopses para vocês hoje e vocês me contam depois o que vocês acham. Vamos lá. Primeiro livro dessa lista, Entre Cabras e Ovelhas, da Morro Branco. Inglaterra, verão de 1976. A senhora Crazy está desaparecida e a vila borbulha com fofocas. Os vizinhos culpam a sufocante onda de calor por seu repentino sumiço, mas as pequenas Grace e Tilly não estão convencidas disso. Com o sol brilhando incansável no céu, as meninas decidem tomar o assunto em suas próprias mãos e, batendo de porta em porta atrás de pistas, percebem que todos na vila têm algo a esconder. Enquanto a rua começa a revelar seus segredos, as pequenas detetives vão perceber que nem tudo é o que parece. E aí, gente, olha, esse livro aqui foi eleito um dos melhores livros de ficção pela Waterstones e foi finalista do British Book Awards em 2017, considerado um best-seller por Sunday Times. Ó, e aí, convenceu? Depois vocês me contam. O próximo é um clássico da literatura, já falei dele aqui algumas vezes no canal, O Jardim Secreto, edição pela Penguin Companhia. Mary Lennox é uma menina profundamente solitária. Depois de perder os pais na Índia, é levada para morar na mansão de um tio na Inglaterra e ali ela conhece o primo Colin, também com 10 anos de idade, que vive isolado do mundo por ter uma saúde frágil. A amizade improvável entre essas duas crianças coincide com a aventura de descobrir e explorar um jardim proibido nos arredores da casa. O espaço mantido fechado por uma década em decorrência de um acidente grave funciona como uma metáfora para a descoberta do mundo e também para o autoconhecimento dos jovens protagonistas. E aí, gente? Já leu? Conta pra mim depois, hein? O próximo, também um clássico da literatura pela Companhia das Letras, Os Meninos da Rua Paulo. Todas as tardes depois da escola, a sociedade do Betume se reúne no Grunge para jogar bola. É lá também que Boca, Zeli, Sezonacus, Candy, Conai, Eius, Jereby e Nemesek se dividem entre as funções de capitão, tenente, alferes e soldado raso para manter a ordem e proteger o lugar. As pilhas de lenha que compõem o forte devem estar sempre suficientemente altas, a porta devidamente fechada,
a bandeira vermelha e verde hasteada no ponto mais elevado e, apesar das ameaças constantes, tudo parece caminhar bem. Até que os camisas vermelhas, liderados pelo temido Chico Watts, decidem invadir o terreno. Assim, tem início a grande disputa tão conhecida por leitores de todo o mundo, em que, mais do que o comando do Grunge, o que está em jogo é a posse de um território onde a liberdade e a imaginação prevalecem sobre as imposições da vida adulta. É por isso que os meninos da Rua Paulo vão defender a qualquer custo, empreendendo uma missão de amizade, cumplicidade e heroísmo. Gente, tem uma opinião aqui do Amos Oz. De acordo com o Amos Oz, os meninos da Rua Paulo, ele diz assim: a minha infância foi uma versão hebraica desta obra-prima. E aí, gente? Será? Vamos lá. Próximo da lista, pela editora Intrínseca, As 8 Montanhas. Esse livro aqui, gente, inclusive, ele foi vencedor do prêmio Strega. Vamos lá. O jovem Pietro vive em Milão com os pais, mas passa os verões de sua infância em Grana, um vilarejo isolado nos Alpes italianos. É ali que conhece Bruno, filho de um pedreiro local, um garoto habituado à vida campestre, e os dois passam a explorar as montanhas da região, e esse improvável encontro os leva a descobrir uma amizade verdadeira que transcende a distância e o tempo. As 8 Montanhas é uma viagem reflexiva repleta de aventuras, fugas e retornos, tentativas e erros, que traça a contínua busca por um caminho de autoconhecimento, aprendizado e maturidade. Esse livro explora temas complexos como amizade, relação entre gerações, as decisões cruciais da vida, tudo isso com uma linguagem simples, precisa e instigante. Será? Me conta depois. O próximo tem resenha aqui no canal, então vai ser difícil ler só a sinopse, mas vamos lá. O Sol é para Todos, da editora José Olímpio. Vamos lá, gente. Considerado um dos romances norte-americanos mais importantes do século XX, O Sol é para Todos, surpreende pela atualidade de seu enredo e estilo. A lamentável permanência do tema, o racismo, percorre a narrativa de Scout, criança sensível, filha do advogado Atticus Finch, responsável pela defesa de um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca em Maycomb, pequeno município do Alabama, no sul dos Estados Unidos, no início dos anos 1930. Os sentimentos que cercam a família e a cidade de Scout, desde que Atticus se dispôs a cuidar do famigerado caso, são nossos velhos conhecidos: preconceitos racial e social, conformismo diante das injustiças e a mais pura malícia destilada em relações banais e familiares. Apesar da crua humanidade desses personagens, Scout enxerga a realidade com frescor dos olhos infantis e conta sua história, deixando um improvável rastro de esperança. Scout narra a rotina de um ambiente rural e pacato, as férias de verão com o irmão Jim e o melhor amigo deles, Jill. Narra a curiosidade com os vizinhos, as travessuras inventadas, as aventuras na escola e a vida em família. O conjunto de pequenos casos nos transporta a um lugar de aparente quietude. No entanto, esse suposto relaxamento se transforma em desespero quando vemos a reação da população de Maycomb diante da denúncia contra Tom Robinson. Uau, gente! Que sinopse, não é mesmo? Bom, vamos lá.
Outro clássico que eu só descobri que era clássico quando chegou aqui em casa. Tudo depende de como você vê as coisas, pela editora Seguinte. Vamos lá, gente. A certa altura, Milo, o protagonista dessa história, conversa com um personagem que lhe diz: posso ver tudo o que está dentro, atrás, em volta de, coberto por, ou o que vem depois de qualquer coisa. Na verdade, a única coisa que não posso ver é aquilo que está diretamente diante do meu nariz. E Milo pergunta: isso não é um pouquinho inconveniente? E o outro responde: um pouco, mas é muito importante saber tudo o que existe por trás das coisas. E minha família cuida do resto. Meu pai prevê as coisas. Minha mãe revê as coisas. Meu irmão antevê as coisas. Meu tio vê o outro lado de todas as questões. E minha irmã Alice vê o que existe por debaixo das coisas. Esse diálogo não deixa de ser um bom resumo das aventuras de Milo, porque nele fica muito claro que o X da questão é um só, o ponto de vista. Durante toda a viagem, Milo conhece pessoas ou enfrenta situações que o obrigam a ver as coisas de outra maneira. Como muita gente, ele costumava achar, por exemplo, que os números não têm lá muita importância. Mas aí alguém argumenta: como é que você poderia ter um chá para 2 sem o 2? Ou as 3 Marias sem o 3? Que tal os 4 cantos da terra sem o 4? E como poderia navegar pelos 7 mares sem o 7? Por essas e por muitas outras, Milo dá o braço a torcer e, de certa forma, conclui que as coisas mais lógicas do mundo, às vezes, viram poesia, ou que a poesia pode ser feita da lógica mais sólida do mundo. Gente, eu descobri que esse livro aqui era um clássico, lendo a orelha aqui, né, de curiosa, e eu descobri que ele foi publicado pela primeira vez em 1961. Tá na minha meta e eu tô muito curiosa para saber o que teremos aqui. E aí, ficou curioso? Ficou curiosa também? O próximo, nunca falei dele aqui no canal, gente, acredita? A Garota do Penhasco, da editora Arqueiro. Tentando superar uma desilusão amorosa, Grania deixa Nova York e volta para a casa dos pais na costa da Irlanda. Lá, na beira de um penhasco, em meio a uma tempestade, ela conhece Aurora, uma garotinha de 8 anos que mudará a sua vida para sempre. Apesar dos avisos da mãe para ter cuidado com os Lillys, Grania e Aurora ficam cada vez mais próximas e ela passa a cuidar da menina sempre que Alexander, seu belo e misterioso pai, precisa viajar a trabalho. O que Grania ainda não sabe é que há mais de 100 anos o destino das famílias Ryan e Leslie se entrelaça inexoravelmente, nunca com um final feliz. Por meio de cartas antigas, Grania descobre a história de Mary, sua bisavó, e começa a perceber quão profundamente conectadas as duas famílias estão. Os horrores da guerra, a sina de uma criança, a atração irresistível pelo balé e os amores trágicos vão deixando sua marca através das gerações. E agora, Grania precisa escolher entre seguir em frente ou repetir o passado. Uau, gente! O último livro dessa lista, nunca mencionei aqui no canal, a não ser em vídeos de recebidos, A Casa Holandesa, da Intrínseca. Vamos lá, gente. Após a Segunda Guerra Mundial, graças à conjugação de sorte e um investimento fortuito, Cyril Connor entra no ramo imobiliário
criando um negócio que logo se torna um império e leva a sua família da pobreza para uma vida de opulência. Uma de suas primeiras aquisições é a Casa Holandesa, uma extravagante propriedade no subúrbio da Filadélfia. Mas o que seria apenas uma adorável surpresa para sua esposa acaba desencadeando um esfacelamento de toda a estrutura familiar. Quem narra essa história é o filho de Cyril, Danny, a partir do momento em que ele e a sua irmã mais velha, a autoconfiante e franca Maeve, são expulsos pela madrasta da casa onde cresceram. Os dois irmãos se veem jogados de volta à pobreza e logo descobrem que só podem contar um com o outro, mas esse vínculo inabalável, ao mesmo tempo que os salva, bloqueia seu futuro. Apesar de suas conquistas ao longo da vida, Danny e Maeve só se sentem verdadeiramente confortáveis quando estão juntos. Narrado ao longo de 5 décadas, A Casa Holandesa é uma história sobre a dificuldade de superar o passado. Com bom humor e raiva, o irmão indulgente e a irmã super protetora rememoram inúmeras vezes seu relato de perda e humilhação, e a relação entre eles enfim será colocada à prova quando se virem forçados a confrontar quem os abandonou. Uma saga sobre o paraíso perdido. A Casa Holandesa se debruça sobre questões de herança, amor e perdão em uma narrativa brilhante sobre como gostaríamos de ser vistos e quem de fato somos. E, embora seja um livro repleto de reviravoltas que farão o leitor devorar a história, seus personagens ficarão marcados por muito, muito tempo em sua memória. E aí, gente, o que vocês acharam? Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários se essas sinopses convencem, se elas entregam demais, se elas entregam de menos, se vocês já leram alguns desses livros. Eu quero muito saber a opinião de todos vocês. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!